Tudo bem, pessoal? Eu sou o Marcelo, consultor de trade market atuando na região Nordeste. Estou aqui para compartilhar com vocês as melhores práticas da minha região. Nós vamos começar falando aqui, um cenário escolhido, foi o polo de Irecê, na Bahia, certo? É um polo que no início de 14.1 tinham 1.081 alunos e tinha como meta de captação 604 alunos. A população, segundo os dados do IBGE de 2013, eram 72.041 alunos. Vale salientar que era importante nesse polo, era que ele tinha uma grande motivação e vontade de crescer. É um polo muito empenhado, que trabalha bastante e ouve os conselhos que nós, consultores de trade market, passamos. Com isso, facilita muito a gente partilhar o nosso sucesso. A equipe lá do polo, ela sempre está preparada para escutar e crescer. Ele é um polo que começou há um tempo atrás como um curso preparatório. De um curso preparatório, ele foi virar um supletivo, e quando ele virou um supletivo, ele teve a ideia de ser um cometa. Como sendo um cometa, ele cresceu e foi evoluindo aos poucos, né? Ou seja, hoje ele tem a Unopar, grande polo nosso, tem lá o Cometinha, que é um colégio de educação infantil, o próprio Cometa, que é para ensino médio, fundamental, a FAI, que é a Faculdade de Enfermagem, e é um cara que sabe trabalhar em separado cada uma das marcas. O que se praticava em 14.1? Panfletagem, carro de som, outdoor, rádio. Como é que se fazia esse tipo de ação? Forma convencional, o que geralmente e o que nós aprendemos desde os primórdios da Unopar. Um investimento para a região, R$46 mil, uma região com 72 mil e poucos pessoas, era um investimento considerado baixo, mas que para o tipo de ação que o polo praticava, era o ideal. O que a gente fez como case nele, mudando de sucesso? A ação realizada, escolhida, foi essa aí que vocês podem ver. Questionário do vestibular. Quando ela é aplicada? Em todo e qualquer vestibular da Unopar. Como é que a gente fez isso? Toda pessoa que a gente tem como candidato, quando ele vai fazer a prova, ele recebe esse questionário, preenche e entrega junto com a prova. A importância disso é que automaticamente nós recebemos indicações para futuros candidatos fazerem novamente o vestibular com a gente. Ou seja, dessa forma, nesse questionário a gente consegue analisar todo o nosso investimento de marketing, porque vão ter perguntas relacionadas ao marketing. Os locais onde estão sendo vistas nossas propagandas, ou seja, ver o efeito que nossa panfletagem está fazendo, nosso investimento em outdoor, o nosso investimento em todo investimento que a gente faz, se for em panfleto, rádio, outdoor, todo vai estar mostrado, e ainda temos como mensurar os locais que nosso público frequenta. Por que essa ação é importante? Ela vai trazer mais inscrições ou futuras matrículas, a gente fazendo o trabalho certo com ela, e além de tudo, a gente vai ter um aluno ou um futuro candidato indicado gratuitamente. A grande vantagem é que a gente consegue partilhar também o MGM, que é um instrumento de grande importância para o nosso crescimento na Unopar. Então, com o trabalho do MGM, se nosso candidato matricular, indicar, ele vai ganhar. Então você vai ter as 3 etapas, porque ele vai se matricular, ele vai ter os indicados que vão estar no questionário e vai ganhar o nosso MGM. Onde pode ser aplicado? Gente, em todas as provas podem ser aplicadas. Nos vestibulares gerais, nos nossos agendados, em todos os períodos que a gente tiver de vestibular. Então, é muito importante, porque não tem um investimento, certo? O investimento é zero, ou seja, o custo numa ação como essa, ele é mínimo, ou seja, é o custo de impressão. Todo mundo
vai estar indicando para você, ou seja, o aluno ele já vem a você e automaticamente ele indica. Se ele entrar no teu polo, ótimo, ele é um aluno. Se ele não entrar, ele é um grande indicador, vai trazer gente para a gente no polo. Então é muito importante essa ação, eu acho que é uma chance de crescimento que cada um de vocês tem. A segunda ação importante que a gente tem para apresentar é essa aí, o provão agendado. Ele foi feito nessa data de 31/8/2014, foi uma ação para o ano 14.2, era uma ação para o último dia de vestibular liberado até então. O intuito desse vestibular foi criar um vestibular agendado com a mesma formatação e ideia do vestibular geral. Ou seja, ele teve mídia específica, propaganda, trabalho de guerrilha e ainda toda aquela ação para promover essa data. Por que ela é muito importante? O nosso momento era desfavorável. Precisávamos criar ações e buscar resultados. Com isso, a gente criou a consciência de que podemos fazer diferença sem necessitar de ações globais. Por que eu digo isso da necessidade de ações globais? Porque foi uma ação específica para a Regional Nordeste. Ou seja, não foi uma ação de um polo só. Essa ação a gente fez em toda a Regional Nordeste. Então, dá um crescimento e pode fazer com que você tenha maiores resultados. O valor do investimento, pessoal, varia de acordo com o teu polo. Seu polo vai escolher quanto vai investir. Seu polo vai dizer quanto ele deve mensurar. E para que ele diga isso, ele depende de você, consultor de trade marketing, que está na linha de frente, acompanhando os resultados, estudando a concorrência e buscando cada dia mais crescer junto com a gente. No meu caso de estudo que eu falei para você, esses dois casos, o que deu certo realmente? O que trouxe um resultado importante para nós, consultores? O questionário do vestibular. Porque o questionário do vestibular, ele é utilizado em toda e qualquer ação de vestibular. Usamos no giro de profissões, usamos no aulão do Enem, podemos usar em qualquer ação. Ações de rua, se você leva para a sua região e vai fazer uma inscrição de vestibular, você pode usar esse questionário, porque ele vai ter os dados que você necessita. O que deu errado, como vocês podem ver aí, provão agendado. Por que ele deu errado? Porque o momento não era propício. Ou seja, a gente precisava ter, de alguma forma, verificado antecipadamente o calendário acadêmico e feriados da região. Aconteceu que dia 31/8 era a última data do vestibular, mas no dia 30 estava sendo realizados em todos os polos do Brasil a nossa formatura. Então, o que acontece? As equipes do polo estavam direcionadas a trabalhar com formatura. Então, cansaço, desgaste, cidades pequenas, nossos convidados, que seriam os candidatos, estavam na festa. Mas a ação é importante pelo seguinte, se criou a consciência que a gente pode usar um vestibular agendado e transformar ele num VG, fazer com que aquela data seja importante e traga para vocês inscrições, matrículas e resultado. E, além de tudo, faz com que seu polo, como foi trabalhado com a gente, todos os polos da região Nordeste, um resultado e união. A união ela é importante demais nessa hora. Ou seja, nossos polos trabalhando junto. Eu agradeço sempre a nossos polos, a nossa equipe no Nordeste que trabalha focada e junta. Você aí que está, aproveite e aprenda isso. Compartilhe sempre com seus colegas, que é o que a gente faz de melhor na Unopar. Vamos ver um pouquinho do cenário atual hoje. O que tem no cenário atual? No início de 14/1, como vocês podem ver, nós tínhamos 1.081 alunos e o cenário atual são 1.750 alunos. Um grande crescimento, são quase 700 alunos a mais. A meta de captação aí que vocês estão vendo, 470 alunos para 15.1. Por que esse número assim?
devido ao remédio do CAD. Ou seja, o CAD na região a gente não tem só a Unopar, a gente tem também a Anhanguera. E aí o CAD escolheu especificamente alguns cursos da Unopar e houve o bloqueio: administração, ciências contábeis e serviços sociais. Mas vocês pensam que o polo desistiu? Perdeu o empenho? Perdeu o foco? Não, aí que vocês se enganam. Aí que eles flocaram mesmo. Vocês podem ver, mantiveram as ações agora nesse período, estão criando mais ações inovadoras para suprir o remédio do CAD e aproveitaram a oportunidade dos nossos novos cursos, que são as engenharias. Valor de investimento para 470 alunos. Reparem que no início a gente teve um investimento de 46 mil e a meta era muito maior. Agora, no mesmo período, com 470, ou seja, com metade de uma base de captação, a gente está investindo 42.100. O polo se baseia em captar 700 alunos. Isso é muito importante, que a gente mantenha o foco e consiga buscar os resultados. Mesmo com o bloqueio dos principais cursos, a equipe continua buscando resultados. Foco, empenho, força é o que vocês têm que ter. Como vocês podem ver, eu deixei uma frase aí para vocês. Pois, como disse Albert Einstein, no meio de toda dificuldade encontra-se a oportunidade. Nunca esqueçam disso. Nós temos que crescer sempre, sempre crescer. Vamos levar agora as nossas conclusões? Lições aprendidas. Empenho e criatividade fazem a diferença. Foco no resultado, força nas dificuldades e fé, meu amigo, sempre. Motivação acima de tudo. Não esqueçam, o que é importante para a gente compartilhar é que resultados positivos e resultados negativos são feitos para que possamos evoluir e se prevenir caso haja um problema na sua região. Seu colega da outra região é o seu parceiro também. Fala com ele, compartilha, porque muitas vezes o que acontece lá pode trazer um grande resultado para você. Na minha visão, o polo tem que continuar fazendo as ações. Por quê? Essas ações que foram criadas podem ser trabalhadas por todos os polos. Porque além de serem gerais, não ter problema, não ter diferença em cidade, você não tem um custo alto. Isso é importante. Às vezes o parceiro está lá focado no custo. Então isso é muito importante. O que eu acho importante para você criar um plano de ação devido, cara, conheça a sua região, conheça o seu concorrente, saiba aonde você está. Tire um tempo, sente, analise, olhe, observe, visite o seu concorrente. Saiba que se você conhecer ele, você pode trazer uma boa prática para o seu polo e pode ajudar ele a crescer. Para finalizar aqui, eu gosto de dizer quem me ajudou nesse trabalho. Eu quero agradecer ao meu gerente, a toda a equipe Nordeste, a toda a equipe Brasil, certo? Aos parceiros, funcionários de polo que tenham visão empreendedora. Gente, a gente tem que despertar no parceiro, porque muitas vezes ele é um empreendedor, mas ele ainda não abriu o olho para isso. Vocês, juntos, podem trazer isso. E, além de tudo, ter nossos momentos de reflexão sobre o que visualizo no dia a dia. Só mostrar o material que foi feito e agradecer. Se puderem mostrar, o material do provão agendado foi esse, foi criado, teve flyers, banner, cartaz, panfletos, concurso de divulgação, foi material bem específico mesmo. E o questionário do vestibular é esse daí. Muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus. Fé, foco e força. Paixão por educar. Somos Croton. Obrigado.